Olá, boa noite. Quais são os benefícios do esporte para a saúde? Como a prática da atividade física ajuda a trabalhar o corpo e a mente? E no caso dos universitários, de que forma os exercícios podem ajudar na rotina puxada de estudos? Você vai saber mais sobre o assunto agora no Jornal da UFO. Estudantes da UFO têm acesso às atividades físicas e esportivas. Alguns eventos e espaços da universidade são dedicados para as atividades. Olha só. Nem só de aulas é feita a rotina de um estudante universitário. Tem também esportes e outras atividades físicas. A DIESO, Divisão de Esporte e Lazer Universitário da UFO, oferece algumas atividades. A gente tem aqui as academias universitárias, tem o centro esportivo que disponibiliza os espaços para o aluno vir praticar uma atividade com seus colegas, tem as equipes de treinamento, tem os eventos que a gente promove para as atléticas participarem, competições. Então tem uma porção de atividades aí para todos os gostos. Segundo a DIESO, em 2018, o evento que mais reuniu estudantes na UFO foi a Olimpíada Universitária, com mais de 2.400 participantes. Por mês, os centros esportivos dos campi Educação Física e Santa Mônica e a quadra esportiva do Moarama atendem juntos mais de 11.000 alunos. Segundo o coordenador, para além de Uberlândia, nos campi fora de sede, a UFO firma parcerias para oferecer esporte e atividade física aos estudantes. As atléticas lá também são bem atuantes, são umas entidades que nos ajudam muito no desenvolvimento do esporte lá, sabe? Então, Monte Carmelo a gente conta com sedes, e no Impatos tem o Pavonianos, que disponibiliza um espaço para treinamento. No Pontal está em fase final de contratação o clube para os alunos utilizarem, tem a academia universitária lá também, que atende bastante pessoal. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são Guilherme Lepre, que é profissional de educação física. Boa noite, Guilherme, bem-vindo ao Jornal da UFO. Boa noite, Gislene, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. É certo, e também aqui ao meu lado está o doutor Fabrício Naves, ele é médico do esporte. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite, muito obrigado. Então vamos começar a nossa conversa falando sobre o esporte na vida do universitário. Guilherme, essa é uma fase que geralmente é muito corrida, tumultuada, tem muitos afazeres, mas dá sim para encaixar o esporte na agenda? E qual que é a importância dessa prática de atividade física? Então, todos nós já sabemos da importância de inúmeros benefícios que a atividade física nos propicia. E igual como o Adilson falou, coordenador, eles têm um leque de vivências, de estímulos, de modalidades esportivas que a pessoa pode estar escolhendo. Então, as próprias atléticas são uma ferramenta para propiciar e para fazer com que as pessoas busquem essas modalidades esportivas de acordo com o gosto de cada um. E uma das principais características, qualidades que o exercício físico nos propicia é a qualidade do sono, que é bem elevada a partir do momento que você inicia, e o seu rendimento, seja a nível emocional, de concentração, e seja como respostas no rendimento durante todo o seu processo acadêmico. E também, além dessa questão do rendimento, doutor, o sono também melhora do estudante se ele pratica regularmente atividade física? Não só para o estudante, como para qualquer pessoa, né? Independentemente de ser estudante ou ser um trabalhador normal, essa rotina, na verdade, a gente acha que o estudante tem uma rotina muito pesada, mas depois que a gente entra no mercado de trabalho, essa rotina é pior ainda, né? Então, para todo mundo, o exercício é muito benéfico, né? Para melhor de concentração, melhor da saúde em geral, daqueles padrões todos que a gente já conhece, melhor da pressão, diabetes, né? Concentração, melhor do sono, relacionamento em geral melhora muito, né? Os benefícios do exercício são inúmeros. Mas é preciso também tomar cuidado para não exagerar. Às vezes quem está sedentário já querer se tornar um grande atleta tem que tomar cuidado, né, doutor? Sim, essa é uma pergunta sempre recorrente, né? É sempre importante fazer uma avaliação médica antes, principalmente para descartar algumas doenças cardíacas que podem, na verdade, ser pioradas, né, ou agravadas pelo exercício físico. Depois feito isso, procurar um educador físico, né, para orientar realmente a forma correta de fazer exercício, para que não ocorram lesões, né, ou sobrecargas que podem, na verdade, tirar precocemente ou até desmotivar esse estudante da atividade física. E no caso, como que a gente pode evitar as lesões?
É importante o alongamento antes, durante a atividade. Quais são os cuidados básicos que quem vai deixar o sedentarismo para, em 2019, por exemplo, competir, participar de alguma equipe? O que ele precisa fazer para não lesionar logo no início? Então, é extremamente importante, igual o doutor falou, esses preceitos básicos, né? Avaliação médica, essa avaliação física, para direcionar qual o esporte, a modalidade que a pessoa está querendo fazer. É interessante as duas capacidades que a gente tem que mensurar, volume e intensidade. Então, quando a pessoa passa para o estado sedentário para o ativo, esses erros não podem acontecer no sentido de mecânicas de movimento, sobrecargas, tempo de recuperação. Então, tudo isso, o profissional de educação física tem que estar junto nesse processo, porque senão, caso contrário, uma lesão pode vir aí. Certo. E além dos benefícios, então, para o corpo, o esporte também pode ser um agente para melhorar a saúde mental dos estudantes. Confira. Falando especificamente dos universitários, né, é um momento de muita decisão na vida deles. É um momento em que eles têm que decidir não só o que eles vão fazer no semestre, mas é uma decisão para o resto da vida deles, de profissão. Então, existe muita tensão, muita preocupação envolvendo essa fase, né, da vida. E o esporte é justamente uma forma de válvula de escape, de convívio social, principalmente, né? Que às vezes os jovens as pessoas, né, que estão na universidade acabam ficando muito isoladas por conta dos estudos e das responsabilidades. E estar na prática de esporte é uma forma de estar em contato com outras pessoas, né? De os amigos irem apoiando, o time ir apoiando, essa questão também de ter que lidar às vezes com a frustração de perder, com a frustração de não conseguir, ou com essa motivação de ter conseguido, né? Essa euforia. E além das atléticas, né? Que são às vezes verdadeiras festas, né? Que é uma forma dos adolescentes, dos jovens e das pessoas de forma geral estar em contato, né, com outras pessoas. E isso atinge diretamente a questão da saúde mental, porque meio que de uma forma real e simbólica, né, oxigena o cérebro, né? Então, que faz com que ele consiga respirar melhor, no sentido até de conseguir pensar algumas coisas melhor, desfocar dessas preocupações para conseguir focar em outras coisas, que é na sua própria saúde física e mental também, né? Doutor Fabrício, hoje muito se fala sobre saúde mental, de várias formas, mas no esporte também ela tem que ser trabalhada, porque senão às vezes o esporte, ao invés de se tornar algo bom, um lazer, pode até mesmo gerar sentimentos como depressão, entre outros. Acho que a primeira coisa sempre quando você vai ingressar na atividade física é procurar algo que você goste. Sempre a primeira coisa, procure algo que você goste, para você sempre ficar motivado, né? A primeira coisa é ter expectativas reais em relação ao que você está fazendo. Tá? A gente hoje tem um mundo que vive olhando imagens dos outros, né? Tem expectativa, na verdade, muitas vezes irreais em relação ao seu próprio corpo, onde você pode chegar. Então, trabalhar muito bem isso aí, saber onde você pode chegar, o que você quer com o esporte, se é rendimento, se é saúde, se é apenas estética, né? Para você não se frustrar. Depois que você entende isso muito bem e você caminha gradativamente para o seu objetivo, os resultados sempre aparecem e você não se frustra precocemente. E no caso, quem quer se tornar atleta precisa estar atento também à alimentação. É sempre, o atleta, na verdade, ele tem que estar atento a várias coisas, né? Quem é atleta vive do esporte, vive do exercício físico. Esse é o trabalho dele. Então, a rotina dele, do dia a dia, ela é em torno do esporte, para você melhorar sempre o seu rendimento, né? Para você evitar desgastes, evitar lesões, prevenir, né? Então, a alimentação, como N outras coisas, faz parte da vida do atleta, né? Certo. Guilherme, e no caso dos universitários, muitos às vezes são atletas por hobby, realmente por gostar do esporte, talvez não vão chegar até alto rendimento, mas ainda assim eles precisam ter esses cuidados na rotina deles de treinamento? Eu acredito que a maior parcela da população são os atletas amadores, né? Sim. Que é o nosso caso, por exemplo. Não almeja tanta performance. E esses cuidados têm que ser desde atletas até os atletas amadores, os não profissionais, porque quando a gente não tem o equilíbrio, que a gente tem constante desequilíbrio, seja fator de aporte energético, alimentação, seja fator recuperação devido ao estímulo do exercício físico,
Então, esses cuidados sempre têm que ser levados em consideração, independente de ser atleta ou não, independente se está na universidade ou não. Isso é estilo de vida, isso é para a vida. E como que, no caso, esses atletas amadores ou até mesmo profissionais, eles precisam, na rotina deles de exercícios, incluir, por exemplo, a musculação, para ajudar também em um melhor rendimento em quadra, por exemplo? A musculação, a gente vê várias modalidades surgindo a cada ano, as tendências fitness, né? Cada ano mudando, só que a musculação ela nunca passa, porque a musculação é que realmente nos traz a base articular, a base muscular, ligamentar, tendinosa. Então a musculação tem que fazer sempre parte desse processo de treinamento, independente do objetivo, independente da modalidade esportiva, porque essa base dificilmente em outra modalidade, em outra ferramenta de treinamento você vai conseguir atingi-la. Agora, quando você parte para o específico mais a musculação, que entra a modalidade que foi colocada, que foi escolhida pela pessoa. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Você conhece o esporte cheerleading? Uma equipe de Uberlândia foi classificada para competir no Campeonato Mundial que acontece em Orlando, nos Estados Unidos, em 2019. Você vai conhecer mais sobre essa história desse time logo após o intervalo. Estamos de volta e agora vamos conferir a previsão do tempo. Em Uberlândia, o calor continua, mas tem possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, máxima de 30 e mínima de 20 graus. Em Patos de Minas, mesmo com o sol forte, pode haver pancadas de chuva. A mínima é de 20 e a máxima chega a 32 graus. Dia quente também em Monte Carmelo, mas a probabilidade de chover é 90%. Máxima de 32 graus e mínima de 20. Em Ituiutaba, as temperaturas continuam bem altas. A mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 36 graus até o final do dia. Previsão de sol entre nuvens e dia quente em Coromandel. A chuva pode aparecer e as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Um grupo de jovens estudantes e formandos da UFO participaram da competição nacional de cheerleaders e agora vão concorrer no Campeonato Mundial. Olha só. O interesse pelo esporte começou logo no início da faculdade. Logo que eu entrei, já descobriram que eu tinha feito ginástica olímpica, aí já me procuraram para participar do time de cheerleading da engenharia, que é o Sex Lions. Aí eu fui no primeiro treino e desde então já apaixonei e quis crescer cada vez mais, aprender mais coisa nova, que é realmente um esporte que chama muita atenção e é muito gratificante, é gostoso de fazer. Bárbara foi uma das pioneiras do time de Team Leaders na Universidade Federal de Uberlândia. Nós nos conhecemos no time da engenharia mesmo, e desde então a gente treina juntos. Hoje nós não fazemos parte mais do time da engenharia, mas a gente participa de um outro time que não tem vínculo com a universidade, é a Bravo, o Cheerleading. E no Mundial nós somos os primeiros aqui de Uberlândia. Em Minas Gerais, ano passado, foi uma atleta. Esse ano já tem mais gente, tem nós três de Uberlândia e tem mais gente de BH também que foi selecionado para participar do Mundial. A paixão pelo esporte também fez com que a engenheira civil influenciasse mais uma pessoa a entrar para o time, o próprio namorado. Quem me influenciou foi a Babi, né, que a gente começou a namorar. E aí eu comecei a ir nos treinos para assistir o treino. E aí me dava vontade de entrar lá e treinar com o pessoal, que eu achava muito legal. E aí eu entrei pro time e aí gostei, apaixonei muito pelo esporte. É um esporte que trabalha todos os músculos, trabalha tudo, além de ter uma interação com o pessoal do time, então é muito legal. E aí estamos aí até hoje, evoluindo cada vez mais. E aí estamos aí, indo pro Mundial agora, feliz demais. O esporte virou uma rotina dos atletas e trouxe resultados positivos. A prova disso é a competição que eles participaram no interior do Rio de Janeiro, em que trouxeram medalhas para o time. Esse esforço todo precisa de dedicação. E o Bruno sabe muito bem disso. O treino é pesado. Se você treina direito, é pesado. Tipo assim... Como que são seus treinos? Olha, o treino a gente começa com aquecimento, né? Básico, a gente treina todas as articulações, músculos, principalmente ombro,
perna, seguido de alongamento, bem puxado mesmo, principalmente para as flyers, que são as meninas que ficam lá em cima. E aí a gente começa fazendo os estantes, que são as sequências do cheerleading mesmo. Mas para esse gás continuar, é preciso de um incentivo. Agora, a equipe vai participar do Mundial em Orlando. E para isso acontecer, eles precisam de um apoio financeiro. A gente já está organizando de fazer rifa, de fazer alguma festa, almoço beneficente. O mais complicado é que no cheerleading a gente não tem patrocínio, não tem muito apoio ainda. Por ser um esporte novo, o governo ainda não ajuda em nada e os patrocínios não existem também. Então os atletas que têm que correr atrás, nós que temos que bancar com tudo, os gastos tanto de passagem, de inscrição, uniforme, hospedagem lá em Orlando, que é onde vai ser o Mundial. Aí isso que é a nossa maior dificuldade. Mas a gente está tendo sorte porque todo o pessoal aqui, os cheers, que são nossos amigos, estão acolhendo a gente, estão ajudando, divulgando. Nós temos a nossa vaquinha online, então já tem um pessoal colaborando também. Vamos fazer rifa, venda de camiseta e estamos correndo atrás de patrocínio também. Quem quiser patrocinar a gente, só chamar, entrar em contato que nós estamos abertos. E enquanto estes atletas buscam apoio, o treino não pode parar. O Mundial agora vai ser pegado, treinar bastante mesmo e correr atrás do que a gente precisa. Doutor, nós mostramos agora um exemplo, né? O cheerleading exige muito alongamento. Como que fica a questão do alongamento e o aquecimento para prevenir lesões? Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para prevenir lesões, você não precisa alongar necessariamente antes do exercício físico. O importante é você aquecer, né, os músculos, as articulações antes do exercício. Isso sim, previne lesão. Não estou dizendo que você não precisa alongar ou ter flexibilidade. Né? Deve ter sim, você tem que ter uma rotina para melhorar a sua flexibilidade, para você prevenir lesões também. Mas isso não deve ser feito pensando só no exercício imediatamente. Imediatamente você deve aquecer. Tá? A gente às vezes tem uma confusão porque o próprio alongamento, às vezes, ele provê um aquecimento. Né? Então às vezes existe essa confusão. Mas o mais importante mesmo para prevenir lesão é sempre aquecer e geralmente aquecer fazendo os movimentos que você vai executar durante o seu exercício físico. Por exemplo, fazer esses movimentos, mas de uma forma mais leve. De uma forma mais leve e mais repetitiva. Né? Isso é o mais importante. Pensando na musculação, por exemplo, né, teoricamente, se você for fazer um exercício, uma rosca, você faria isso com pouca carga e várias vezes. Aí você aqueceria aquele músculo. Certo. Guilherme, essa questão também da mecânica dos movimentos, ela é muito importante, né? Explica pra gente melhor o que ela é e como ela interfere na vida de quem pratica atividade física. É primordial a gente executar a mecânica de forma perfeita, porque nós temos articulações que têm a função de estabilidade e a função de mobilidade. Até complementando o que o Dr. Fabrício falou, que é interessante, além do aquecimento, também para complementar essa questão do aquecimento para prevenir lesões, trabalho de mobilidade no início do treino. Porque se a gente não fizer essas mecânicas perfeitas, as funções das articulações podem ser perdidas ou até mesmo trocadas. Funções de mobilidade, começa a fazer função de estabilidade, então a longo prazo pode causar alguma lesão. Como que o aquecimento ele pode ser feito, então? Além do que o doutor bem explicou, né, de simular os exercícios daquela prática esportiva de uma forma mais leve, tem alguns exercícios básicos também que se enquadram de modo geral? Ou vai variar sempre? Varia sempre de acordo com a musculatura que vai ser exigida, vai ser priorizada naquele determinado sessão de treino. Mas são alongamentos balísticos, por exemplo, um agachamento com próprio peso do corpo, um polichinelo, uma flexão, até mesmo uma barra fixa, rotações de ombro. Certo. Um exercício também, o cheerleading é novidade, principalmente aqui, né, no estado, em Uberlândia. Mas a corrida, doutor Fabrício, a gente vê que veio para ficar, né, essa moda. Quem gosta de correr também tem que ter alguns cuidados, por exemplo, na escolha do calçado correto, para evitar lesões? Sim. Geralmente, quando a gente fala em escolha de calçado de corrida, fala-se muito em pisada pronada, pisada supinada, pisada neutra. Tá? O importante é a gente entender que o nosso corpo não é igual, o lado direito não é igual ao esquerdo. Então, muitas das vezes, se a gente escolhe um calçado que ele é para pisada supinada, muitas vezes você tem um pé que é neutro, o outro é um pouco supinado. Então, você acaba melhorando um e prejudicando o outro. Tá? Qual que é a dica para escolher tênis? Tênis que sejam confortáveis. Não tem nada além disso na ciência
tá? Que mostra que você vai ter relação com lesão. Então, se você escolher um tênis confortável para você, colocou no pé, testou, caminhou, correu, ele é confortável, esse tênis tem menos probabilidade de te gerar alguma lesão. Simples assim. E deve ser trocado a partir de quando? Essa é outra dúvida. Existe aí a gente tem uma regrinha mais ou menos de 600 quilômetros rodados você trocar o tênis. Mas o mais importante é o seguinte, sempre ter pelo menos 2 calçados de tênis para você revezar, tá? Sempre quando você usa qualquer tênis, ele vai sobrecarregar alguma área, tá? Até pela própria conformação do tênis. Então, se você tem 2 tênis e você reveza sempre, você sobrecarrega um pouquinho ali em um, sobrecarrega em outro lugar em outro. Então, você sempre está dando tempo para você descansar aquele lugar que lesionou um pouquinho. Certo. Na sua rotina como treinador, Guilherme, você pode perceber também que as pessoas querem alcançar um resultado mais rápido, né? E aí, como que fica o overtraining, que hoje fala, que é quem treina, mas também em excesso? No caso dos estudantes, também deve ter cuidado com isso. Então, é um fator muito importante, né, que você colocou, porque a todo momento a gente está naquele overreaching, que é o limite para passar para o overtraining, que é o que a gente falou anteriormente. O tanto que é interessante, o tanto que é importante essa questão de dosagem, volume e intensidade. Porque, igual o Dr. Fabrício falou também, cada um é de um jeito. Então, cada um corresponde àquele determinado estímulo de uma forma, através de tempo de recuperação, de desgaste, seja fisiológico, metabólico, enfim. Então, cada um reage de um jeito e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certo. Para a gente encerrar, doutor Fabrício, essa pergunta também, overtraining, que é algo que talvez hoje as pessoas talvez nem saibam que estão nessa situação. Querem cuidar do corpo, da imagem, mas talvez o excesso pode vir a fazer muito mal. O excesso de treino sempre faz muito mal, tá? A gente precisa, atleta de alto rendimento, realmente sempre está no limite. Tá? A gente sempre tem que estar ali bem no topo, porque senão você não consegue render mais. E qualquer segundo faz diferença, né? Mas o atleta amador, ele não precisa chegar lá como um atleta de alto rendimento tá. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque o overtraining, o excesso de treinamento, essa sobrecarga, ela pode ser muito maléfica. Pode gerar depressão, né? Você perde a concentração, piora de sono, pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, enfim, são vários os sintomas. Tá? O intestino fica desregulado, enfim, várias coisas. E quando você chega nessa fase, você está no overreaching, passou, foi para o overtraining. Isso demora muito para melhorar. Tá? Isso gera uma frustração muito grande para aquele atleta ou para a pessoa que está treinando. Para você voltar atrás de novo e conseguir tudo, demora muito mais. Então tem que tomar muito cuidado com isso. No caso da prática esportiva, tem a liberação de vários hormônios, por exemplo, a serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. No caso, será que talvez quem está mais adepto a esse excesso de treinos, talvez é porque pode-se dizer que viciou naquela sensação de bem-estar? Isso acontece ou não, doutor? Isso acontece. Isso tem um termo que chama vigorexia, né? É um termo de quem está viciado em exercício físico. Mas chega um momento que isso não dá mais. Tá? Você está fazendo, e nem sempre é por um prazer. Às vezes é porque você quer buscar um resultado maior, né? E você está tentando sempre empurrar um pouquinho mais para frente. E quando você empurra demais, você acaba lesionando e acaba prejudicando o seu corpo. Vale a atenção, então. Vale demais. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Guilherme, muito obrigado pelas informações que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Certo. Doutor Fabrício, muito obrigada também pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Você já ouviu falar em bioeconomia? Esse é o tema do Jornal da UFO de amanhã. Uma boa noite para você e até lá!